que não tem muito a dizer sobre esse assunto, mas a princípio, como essa é uma mulher pesquisadora nesse ambiente... Pois é, mas é uma coisa que eu e o Daniel, a gente se promete há alguns anos que a gente vai escrever sobre isso, porque daí, fazendo pesquisas sobre tráfico e tudo, eu descobri que de fato tem uma diferença enorme, né? Então, o mundo do tráfico é um mundo masculino, né? Então aconteceu uma coisa muito interessante nesse bairro onde a gente fez a pesquisa. Foram anos que a gente fez junto, a gente conhecia tudo, a gente tinha entrado em todas. E houve um momento em que eu teria entrada também ali no mocó deles, entende? Agora não adianta nada, porque no fundo isso, entendeu? É um mundo masculino, é um mundo viril, o Daniel é jovem, é homem, então tem um mundo que tem toda uma sociabilidade. Para entrar, para fazer etnografia ali participante, tem jeito, tem que ser um homem, tem que ser jovem, entende? Em compensação, eu entrava no mundo das mulheres, de um jeito como acho que poucos pesquisadores conseguiram, né? E aí foi interessantíssimo, porque daí era um mundo das mulheres que era curiosíssimo, né? Então o mundo das famílias, a conversa feminina, o tricô feminino, e daí eu sabia, vamos dizer, de um outro lado deste mundo, que certamente fica inteiramente ocultado por este mundo inteiramente viril. Agora, o que eu descobri então é interessante que a gente construiu certas personas, eu e o Daniel, né? Era curioso, tinha um lado que era a professora e o seu jovem e fiel auxiliar, Daniel, né? Que na época ele era meu bolsista, né? Depois, agora já não é mais, mas na época ele era meu bolsista. Então isso tinha uma certa importância, era uma entidade que chegava lá, professor e o seu jovem e tal. Então isso desencadeava uma série de situações muito... Porque a gente em campo, a gente desencadeia situações que não existiriam se a gente não estivesse lá, né? Então a gente foi trabalhando as várias personas que a gente tinha. Uma então era a dupla. A outra situação é o Daniel, jovem homem, né, que entra, né, que vai para o futebol com eles, e que vai beber com eles, e que tem um pouco conversa de homem, entendeu? Então ele aceita, então ele foi acolhido na biqueira, e ficava lá, acompanhava tal, e ia também para os programas e tal, não sei o quê. E a outra são as mulheres. Então eu, Vera, que fiquei amiga das mulheres, né? Então são três personas, né? E aí foi aí que eu descobri que a diferença de gênero ela é decisiva no trabalho de campo, por exemplo. Então, evidentemente, isso também vai refletir, enfim, aquilo que eu vou poder falar de maneira com mais desenvoltura, eu falo melhor do que o Daniel e vice-versa, né? Então, a gente vai ter que... Enfim, então eu acho que tem temas femininos, mais femininos e mais masculinos. Provavelmente isso não é uma definição estanque, né? Nem definitiva, mas eu acho que tem marcações, sim, né? Mas eu confesso que eu acho que eu prefiro os temas masculinos. Então eu adoro as histórias bandidas, a verdade é essa, entende? Eu ainda, enfim, o livro que a gente está escrevendo é sobre histórias bandidas. Eu gosto dos temas masculinos, né? Enfim, mas isso aí é inteiramente idiosincrático, então, enfim, eu gosto deles. Não é inteiramente idiosincrático, tem lá as minhas razões, mas enfim, mas eu gosto. E nunca, apesar de ter feito muita pesquisa com família, porque eu fiz trabalho de trajetória e tal, vamos dizer, o meu primeiro parceiro era curioso, o meu grande parceiro, que foi Robert Cabane, ele era mais feminino do que eu nesse sentido, né? Porque ele foi entrando no mundo da subjetividade feminina, o mundo da família, as relações de gênero, que é um tema que nunca me pegou, ele nunca me fisgou, vamos dizer assim, né? Foi mais trabalhado pelo Robert Cabane, né? E eu me interessava mais pelas outras coisas, né? Mas enfim. Pelo Bang Bang. Eu acho que sim. Então, enfim, isso tem um pouco a ver com os tipos de cada um. Bom, a última pergunta finalmente, já trazendo um pouco mais para cá, é que, enfim, nos últimos anos a gente tem visto uma USP que dá para associar muito com a lógica militarizada que você descreve que rege a cidade, né? Seja pela PM no campo, seja pela forma como são tomadas as decisões dentro da universidade. E se a gente parte do pressuposto de que a universidade pretende não só pensar e estudar, mas também influenciar a sociedade,
como a gente pode pensar dentro disso o papel da extensão universitária, né, no interior desse contexto. Acho que um pouco isso, principalmente vendo que você tem uma relação grande com essa coisa da universidade para fora, né, seja no seu projeto de pesquisa atual, com um grupo grande da universidade, mas pesquisando a cidade, enfim, seja na participação que você já teve em outros eventos do PET, como o Café Filosófico do Jamac. Pois é, eu acho tudo isso tão pouco, sabe? Eu fico meio chocada com a USP, para falar. Isso aqui é uma bolha protetora, né? Parece uma ilha da fantasia, né? Quando a gente vai, né, para a Faculdade de Filosofia do Rio, né, na Federal, está no meio daquele bora do centro da cidade do Rio de Janeiro, ou mesmo a PUC, onde, né, eu morro de inveja quando eu vou na PUC, porque aquilo todo mundo mistura com todo mundo, os professores estão junto com os alunos, vai todo mundo junto para o boteco, né? Quer dizer, a cidade de alguma maneira está dentro. E para mim o exemplo máximo exatamente é o Instituto de Filosofia, o IFIX, da UFRJ, né, que fica ali no Lago São Francisco, lá no Rio de Janeiro, que daí, enfim, a cidade invade, né? Bom, então, é curioso porque são universidades que estão muito mais porosas para o mundo, né? Então as coisas, de alguma maneira, elas reverberam dentro e ao mesmo tempo não dá para ficar indiferente, né? Porque tem uma intervenção militar ali no centro da cidade, não dá para fazer de conta que nada acontece. A USP tem uma configuração, talvez a Faculdade de Direito tenha um pouco de diferença, não sei, entendeu? Que está ali no centro, mas eu acho que nós temos um problema aqui, né? O quanto nós somos protegidos, né, isolados, e ao mesmo tempo você descobre, eu fiquei muito espantada na hora que eu fui circulando um pouco por esses coletivos todos, o quanto tem aluno de USP, né? Tem nas ocupações do centro da cidade, né? Aliás, é curiosíssimo, teve uma vez que eu dei um curso de métodos e técnicas aqui de pesquisa, imagine, primeiro ano, né? Então, primeiro ano, o pessoal tinha acabado de entrar, né? Adorei, na verdade. Daí eu descobri, na verdade, fazia tempo que eu não dava aula para o primeiro ano, e eu fiquei positivamente espantada, né, com como, enfim, o pessoal, todos muito jovens, evidentemente, né, todos conectados, plugados, politizados, né, meio conectar com todos, montaram propostas de pesquisa, entendeu, do Arco da Velha, que eu jamais poderia imaginar, e olha que eu me considero uma moça meio criativa, entendeu, uma agenda, entendeu, enfim, de gente que está, né, tá ali plugado, conectado, né, tá, enfim. E eu fiquei feliz com aquilo, achei interessantíssimo e tal, e daí teve um grupo que resolveu fazer uma pesquisa sobre as ocupações lá do centro, e eles flagraram uma ocupação que estava acontecendo na época, e foi a Marconi. E aí o Fabrício, na verdade, ele se entusiasmou e está lá morando, hoje em dia, virou militante, está lá, entendeu? Quer dizer, é genial isso, né? E daí ele me levou lá outro dia, ele me ligou, não, então agora virei quadro da ocupação e tal, mas ele foi fazer pesquisa, entende? Quer dizer, o que é muito interessante isso, né? Ele tinha acabado de entrar para fazer pesquisa comigo, primeiro ano, então agora está lá, daí ele me leva, então ele mudou completamente a relação, porque então ele me leva para conhecer a ocupação, mas ele já era militante, né? Mais aluno da Vera, né? Então, na verdade, não é verdade. De um lado, esse sinal de que tem trocentas conexões que vocês, os estudantes, fazem, né? E provavelmente os meus colegas também, todo mundo deve ter. Agora, como ambiente universitário e como ambiente acadêmico, eu acho um desastre, entende? Realmente um desastre. Entende? E eu não sei como é que mexe com isso, né? Isso é uma coisa que teria que vir dos estudantes, né? A gente não tem pique para fazer isso, até porque aqui nós somos inteiramente capturados pela lógica gestionária, né? Porque a gente tem que cuidar do relatório CAPES, porque a gente tem que fazer isso, porque tem que dar aula, tem trocentos orientandos, porque nós somos, enfim, exaustos, o tempo todo exaustos, né? Então a gente está, aqui nós somos inteiramente capturados pela lógica da gestão, né? O que eu acho péssimo sinal, né? Porque, inclusive, a qualidade do trabalho intelectual paga-se alto preço em torno disso, né? Eu, pela primeira vez, faço parte do establishment, né? Nesse sentido, durante 20 anos eu consegui contornar isso e, finalmente, enfim, eu estou fazendo a experiência de ser coordenadora de pós, né? E, então, enfim, vai sendo uma experiência meio etnográfica também, entender o que é fazer parte disso. Mas é isso, você vira um gestor, né? Então não vai sair nada daqui, né? Eu espero conseguir ser uma boa gestora,
a melhor possível para voltar, aliás, um pouco ao assunto. Agora, eu não tenho nem energia, nem tempo, nem cabeça, né, porque eu estou inteiramente presa na Ilha da Fantasia, né, aqui, nessa bolha protetora, né, com a capa me aterrorizando, né, com o projeto Sucupira. Você sabe o que é a plataforma Sucupira? Não ponham isso na entrevista, por favor. A plataforma CAPES, né? É um programa de fazer o tal do relatório CAPES que chama-se Plataforma Sucupira, entendeu? Então eu estou inteiramente aterrorizada por ele, então é evidente que disso não sai nada, entende? A não ser um bom relatório CAPES, entende? Que eu espero fazer, entende? Bom, mas então vamos dizer, para romper com isto, tá certo? E abrir os canais, entende? Construir canais, isso aí eu acho que é uma coisa que teria que ser feita, né? Eu acho que a dinâmica da vida interna aqui, né, do debate interno, né, eu acho uma catástrofe, né? O mundo está do jeito que está, né? As cidades rebeldes por aí afora, né? E aqui fica, enfim, né? Aí tem essa greve que repercute do jeito que repercute, que a gente sabe lá fora, né? Devo dizer que eu fico um pouco espantada com o movimento estudantil aqui. Eu fiz parte do movimento estudantil, fui parte do CEUPS, né? Já disse isso de público, vou dizer de novo, eu fiquei um pouco espantada com o repertório político pobríssimo, pelo menos aqui da casa, né? Eu não vou falar genericamente, mas não é possível, entende? Quer dizer, não dá para ampliar um pouco a discussão política, eu fico numa coisa tacanha, entende? Um repertório nulo, entende? Então eu fico meio infeliz, né? Quando a gente compara, né, com a militância fora, entende? Tem uma sofisticação política, independente das posições políticas de cada um, pode concordar com um, discordar do outro, se é do partido A, B, isso é outra coisa, né? Mas tem uma sofisticação política que a gente vê no MPL, ou nesses coletivos todos, são todos muito jovens, entende? Que é um contraste que eu acho que é chocante com a pobreza política do repertório político aqui interno. E eu acho que é independente das filiações políticas, porque lá fora também está todo mundo filiado a tudo, né? Então não é bem isso. Então tem um problema aqui da USP que está politicamente complicada. Isso aqui é uma ilha protetora, né? Ficamos todos muito protegidos aqui.